Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre a relação Uber e cidade, Uber, impostos, legislação municipal, enfim, essa polêmica toda que vem surgindo com o Uber, violências e etc. Você participa, 3486-1721, Twitter é Milton Nogueira, Facebook é Milton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça, lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias, a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Emerson Castelo Branco, o Emerson é defensor público e professor de Direito Penal. Conosco também Marcos Góes, que é advogado da Associação dos Profissionais Motoristas do Uber. Márcio Martins, vereador e líder do Partido da República na Câmara Municipal de Fortaleza. E Wilton Daer, que é vice-presidente do IBEF e especialista em governança corporativa. Senhores, quando eu anunciei a questão do programa, para minha surpresa, mais gente se manifestou com denúncias de vagas, vendas de vagas de táxi, do que, propriamente dito, o mérito do problema que a gente está tentando levantar aqui. Embora não seja o foco do programa, o que me parece é que os táxis já estão perdendo espaço na comunicação. Porque ao invés de se fazer necessário, e aí eu quero registrar aqui para as pessoas de casa, que nós convidamos o Sinditáxi, mas o presidente Vicente de Paula disse que não iria debater com algo irregular. Convidamos a prefeitura e convidamos o líder da prefeitura na Câmara Municipal, Ézio Feitosa, mas eles não puderam participar. Então, que fique registrado. Mas já perde, voltando à questão do táxi, já perde comunicação quando não se dispõe a falar, inclusive para a sua própria categoria, o que está fazendo, qual a sua postura e, principalmente, acalmar os profissionais, aqueles profissionais que estão se exaltando. Dizem que muitas vagas de táxi pertencem à mesma pessoa, tem várias denúncias, inclusive dando nomes aqui, que obviamente eu não vou ler porque não tem como checar, e falam muito na questão recente de uma agressão na Praia de Iracema, que nós temos as imagens, se alguém puder soltar, por favor. A gente vai olhar, esse uma selvageria que aconteceu, disse que foi na segunda-feira, ontem, absurdo, né? Na Praia de Iracema. Não tem justificativa. E aí isso é uma situação extremamente grave, adultos aí se agredindo, selvageria, para sair um tiro. É só uma questão de oportunidade. É o que eu falei anteriormente, né? Isso aí pode surgir uma morte. É o que é que nós estamos esperando. A prefeitura acerta quando ela é instada a aplicar a multa. Ela poderia não aplicar, ela poderia regulamentar de alguma forma. Qual seria a postura para acabar, não vermos mais essas cenas lamentáveis? O que poderia ser feito? Hamilton, no momento que a prefeitura toma partido dos taxistas, promulgando, sancionando uma lei que aplica uma determinada penalidade para a prática da atividade do Uber, eu entendo que ela está automaticamente incitando a violência, ou incitando que essas condições, que essas situações acabem ocorrendo novamente. O ideal seria, no mínimo, que a prefeitura se mantesse, como havia anteriormente, que ela se mantesse neutra e deixasse a liberdade de escolha ao cidadão, se vai utilizar o Uber ou o serviço de táxi. O Ismarley Cavalcante, assiduamente toda terça-feira aqui conosco no programa, ele pergunta aqui pelo Twitter, Wilton, mesmo que o Uber saia do mercado, vamos saber se é possível sair do mercado? Acredito que não, mas... Pouco provável. Né? Mesmo que o Uber saia do mercado, ele já cumpriu sua missão, mostrar que concorrência e livre mercado criam qualidade. Isso aconteceu aqui? Eu já passei por uma série de abusos que eu sofri de taxistas. E não só aqui. Em países em que não existe Uber, eu também já sofri abuso de taxistas. Eu não tenho nada contra os taxistas. Eu acho que é uma profissão digna. Agora, nós não podemos dar, como é que o Estado vai dar exclusividade para uma categoria? Quando a própria coletividade se beneficia com a concorrência. Todo mundo sabe, isso é básico. Não existe nada melhor para
a coisa melhorar, para as coisas melhorarem, para você ter qualidade, do que concorrência. Então, em relação a esse ponto, querem evitar a concorrência para continuar na idade da pedra em relação a isso. Nós estamos no século XXI, é preciso acordar. Agora, em relação à tributação, me desculpe o termo, mas isso é um argumento fajuto. O problema é a tributação, pois a prefeitura regulamenta a tributação do Uber. O problema é que uns vão ser tributados pesadamente, os taxistas, enquanto outros não. Equilibra a situação, faz o equilíbrio, mas não faça o que você faz na idade da pedra. Eu vou evitar concorrência? Como é que você evita concorrência? É absurdo isso daí. Essa questão de querer garantir exclusividade a uma categoria. E esses abusos existem mesmo, venda de vaga, todo mundo sabe, de ponto de táxi, tudo. Eu queria fazer uma provocação. Acho que nós devemos manter esse diálogo de uma maneira muito cautelosa, porque em meio à categoria dos taxistas, existem muitas pessoas, pais de família, cidadãos, que não estão a favor dessa desordem. E que estão sendo prejudicados então, a gente tem que ter cuidado pela atuação com isso, de meia dúzia, porque muitas vezes esses incidentes estão levando a população a ficar contra os taxistas. Estou aqui até fazendo papel, infelizmente, nosso amigo Vicente de Paula não veio, não está aqui para fazer essa defesa, mas eu conheço inúmeros taxistas que são pais de famílias, que seguem a lei, que não se envolvem, né, nessas barbáries que estão acontecendo. E por conta desses casos isolados, muitos taxistas estão, infelizmente, levando esse rótulo negativo, né, deixando aí esse debate, às vezes, favorável a essa condição do transporte particular. Bom, nós temos uma primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Alô? Seu nome, por favor? Oi? Seu nome, por favor? Alô? Alô, você está me ouvindo? Meu nome é Francisco. Francisco, prazer falar com você, Francisco. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu gostaria de fazer uma pergunta que ao mesmo tempo... Alô? Pois não, pode ficar à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta... Infelizmente caiu. Vamos ver aí se o Francisco liga de novo, viu, Júnior? Aí bota ele logo no ar. Bom, nós temos um comentário aqui do Jorge Costa, que diz o seguinte: gostaria de saber se existe algum estudo que aponte o percentual de taxistas arrendatário. Sabemos que grande parte dos motoristas de táxi não são donos de suas vagas e pagam valores abusivos aos donos de frota. Esse assunto não é necessariamente o mérito do debate, mas ele tangencia, porque muitos arrendatários acabam migrando para o Uber. E chega lá, agora já não pode. E aí, como é que fica essa situação? Tem um ponto importante aí que eu acho que a gente deve acentuar, que nós, na história do município de Fortaleza, só tivemos 3 licitações. Sim. Uma em 1973, e aí é de onde nascem essas vagas absurdas que tem aí detentores, verdadeiros empresários de vaga de táxi. Isso de fato existe? 73, o que nós ouvimos da população, e os casos são sempre direcionados às mesmas pessoas, aos mesmos bairros, dizer que existe um empresário no Vila União que é detentor de mais de 100 vagas, eu escuto muito isso, né? A outra em 2008, né, na gestão da prefeita Luiziane Lins, e em 2013 na gestão do prefeito Roberto Cláudio, né? E essa de 73, segundo as informações que eu tive, do próprio prefeito Roberto Cláudio, quando o procurei para discutir alguns assuntos, dentre eles essa questão, e ele afirma que muitas dessas vagas, infelizmente, não tem como ter esse controle, porque elas já são remanescentes aí dessa licitação de 1973, né? Tu quer complementar? Não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que as mudanças tendem a ser avassaladoras. Pelos estudos que há, hoje o aplicativo que usa o Uber, usa o Airbnb, olha, tem aplicativo hoje para você aproximar o médico do paciente, é o doctor. Está com um problema com uma pessoa da família em casa, um problema qualquer, entra nesse aplicativo, o médico vem à sua casa, administra algum remédio, etc, etc. Se o paciente tivesse que ir para o hospital, ele ia perder no mínimo 2 horas. No aplicativo, normalmente, ele é atendido em 40, 50 minutos. Por quê? Porque, às vezes, uma situação... O céu é o limite, né, para esse atendimento? Limite. Tem aplicativo para você que quer fazer um jantar na sua casa, aí contrata um chefe, através de um aplicativo. Tem aplicativo para você vai viajar, tem uns cachorros
passeador de cachorro. Entra naquele site, vem, entrega com o seu cachorro. Aplicativo para tudo e a mudança vai ser avassaladora. Inclusive, a IBM, que hoje não fabrica mais computador, trabalha só com software, desenvolveu um projeto chamado Geopardo. Geopardo, que é um animal, tem a mais veloz do mundo. Né? Uma onça dessas, tipo tigre. E dentro desse projeto, foi desenvolvido também uma plataforma chamada Watson IBM, Sim. que usa também para esse tipo de atividade e também para a medicina. A medicina vai passar por um processo de aprimoramento tão gigantesco que já tem cientista dizendo que o câncer já vai deixar de existir. Porque a grande tendência no futuro é a pessoa tomar um chipzinho, um grãozinho de arroz, e aquele chip vai funcionar como se fosse um remédio que vai atacar a célula Aí o cancerígena. Sindicato dos Farmacêuticos vai fazer greve. Mas não tenha dúvida, vai haver muita mudança. E a grande Olha, tendência... não, por favor, a termine. grande tendência é a gente sair de um processo de discussão, como nós estamos aqui, e para cada inovação, uma regulamentação específica. E um conflito de mercado. Sempre vai existir, assim como existiu o primeiro conflito de mercado, quando foi impresso o livro, pela primeira vez. A doutora Giovanni Holanda, delegada de polícia, pergunta como o Uber está enfrentando a questão do assédio às mulheres. Como assim o assédio às mulheres? Ela Especifica melhor? a pergunta caso dela concreto? é apenas essa, mas eu já ouvi realmente algumas notícias, não querendo ser preconceituoso. Assédio existe em diversos segmentos, é uma questão a ser... Eu, como advogado da associação, infelizmente não me passaram, eu não tomei conhecimento a respeito disso. Rio de Se Janeiro, ocorreu, não se tem não estatística. ocorreu, Parece que eu não esses tenho- casos foram fora de forma... Rio Eu de não Janeiro tenho e São Paulo, estatística. houve Então, uma aqui em denúncia. Fortaleza, realmente, eu acho que isso não ocorreu, senão seria do meu conhecimento. Rio de Janeiro e São Jamil, Paulo. se eu puder aqui fazer uma parte, Pois não. tem um detalhe que é importante. Realmente, essa pergunta ela é maravilhosa, porque o assédio às mulheres não ocorre apenas em Uber. Ocorre em Uber, sim. Sim. Ocorre também em táxi. Ocorre na sociedade, né? Ocorre, inclusive, eu trabalho muito isso na Defensoria Pública, ocorre quando uma mulher, com roupas decotadas, uma saia curta, ou então saindo de uma academia, vai passando por um determinado local, por uma rua, o carro para, o indivíduo, motorista, abaixa o vidro do carro e vai seguindo a mulher na rua e falando palavras pornográficas. Inclusive, isso é contravenção penal, é importunação ofensiva ao pudor. A pergunta é muito inteligente, porque, de fato, é preciso um controle da questão da idoneidade dessas pessoas. Um controle rigoroso, assim como deveria existir em relação aos taxistas também. Sim. Ou seja, lá e cá, essa questão da idoneidade de quem presta esse tipo de serviço. Há fiscalização rigorosa de quem está prestando serviço? Infelizmente, fiscalização pelo município de Fortaleza, a gente Não, eu vê digo que não da tem. própria empresa, Não, né? dentro da própria empresa tem. O Uber, ele antes da pessoa se cadastrar, se filiar, fazer parte do Uber como motorista credenciado, ele tem que passar suas informações e ela passa por um crivo de verificação a nível nacional se ele tem antecedentes criminais. Eu sei que poderia ter outros meios de se verificar a idoneidade, mas isso já ajuda bastante de se evitar alguém que seja fichado, que venha a prestar algum serviço à Tem comunidade. um ente nessa relação econômica que é a do táxi amigo, que talvez, em tese, deveria provocar tanta polêmica quanto, mas parece que é mais aceito socialmente. Por que isso? Olha, Milton, eu vejo, desculpe, Emerson, eu vejo isso da seguinte forma: o táxi amigo não causou o impacto como o Uber causou à sociedade no momento que É uma ele economia chegou. mais localizada, né? Exatamente. O Uber ele causou um impacto tal que o taxista, ele teoricamente, é o que nós ouvimos falar, ele sentiu no bolso o aperto, a mudança de passageiros que utilizavam o táxi e que agora estão migrando para o Uber, devido Mais à barato. qualidade, devido a todo o know-how que o Uber Preço. traz no momento que ele chega. O Uber ele traz a ideia para o consumidor, para o cliente, de que o serviço dele é um serviço superior, é um serviço de luxo, é um serviço que você vai pagar um valor menor, a um custo menor,
e terá um serviço melhor. muito superior ao que vem sendo. Antes de eu passar prestado. a palavra ali para o Emerson, quero só registrar aqui a participação do meu amigo Vitor Leitão, muitas vezes aqui conosco, economista Vitor Leitão. Ele diz que está ligado no programa, grande abraço para ele. Ele diz, antes 2 carros em casa, agora só 1 e Uber. É perceptível como o Uber força a melhora do serviço. Recentemente estive em Juazeiro e em Teresina, onde há Uber. O serviço de táxi e o serviço de táxi foi muito ruim. Emerson, quer comentar? Eu quero fazer 2 comentários. Pois não. Numa palestra que eu fui fazer em Juazeiro do Norte, eu quero narrar uma situação que eu enfrentei. Eu estava no hotel lá de Juazeiro, eu precisava ir a 2 quarteirões, no sol quente de meio-dia. Aí eu fui pegar um táxi e o táxi disse R$25. Aí eu digo, meu amigo, como é que é? O posto fica a 2 quarteirões e meio daqui. Não, mas aqui é preço fixo. Como assim preço fixo? Pela distância, o senhor vai me cobrar por essa distância R$25? Mas me diga uma coisa, eu puxei a lei no Google, tem uma lei. O senhor tem que utilizar o taxímetro, eu faço questão do taxímetro. Sabe qual foi a resposta? Olha, se o senhor quer pagar menos, tem um mototáxi passando ali. Eu passei por isso. Ou seja, um taxista que cometeu uma ilegalidade porque ele deveria ter utilizado o taxímetro. Isso é uma questão legal. Ou seja, eu quero pontuar isso, Sim. porque é fundamental também que os próprios taxistas e o sindicato façam uma reflexão de como devem melhorar em Juazeiro do Norte. Se você for lá hoje, Hamilton, não vão deixar você utilizar o taxímetro, não. Eu sei porque isso foi há uns 2 meses atrás. E pronto. Vamos deixar a outra observação para o próximo bloco, que eu preciso chamar agora um pequeno intervalo. 34861721, Twitter é Milton Nogueira, Facebook é Milton Nogueira, a gente volta já.